Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa. E hoje nós temos aqui a presença ilustre da Lourdes, que vai nos falar sobre esse tema tão fantástico que é idade, né? A gente estava comentando agora mesmo, né, que a gente não percebe o tempo passar, a gente não percebe essas coisas. Né? E quando a gente percebe, é porque já está doendo aqui, já está doendo ali, uma coisa já aconteceu, né? Já deu um estralo aqui, um mau jeito ali, um beliscão não sei onde, né? Uma travadinha na coluna, aí é onde a gente percebe, né? Uma dorzinha no joelho, no pé, no tornozelo, e por aí vai. Né? Mas a vista que já não alcança mais, né? Enfim, é só nessas horas que a gente vai perceber esta questão da idade. Né? Antes disso, a gente passa meio que batido, né? A gente vai se olhando todo dia e fica por isso mesmo. Mas então é um assunto que eu acho muito importante para os dias de hoje, porque a gente está envelhecendo aos pouquinhos sem muito se dar conta, né? Desse fenômeno que vai acontecendo com a gente. Né? Então, seja muito bem-vinda de novo, Lourdes. Gratidão, querida. Peraí, eu estou presa aqui, tentar É, conseguir. conseguiu aí? Senão eu enrolo um pouco aqui o povo. Ai, ai, não, não. Eu estava com uma extensão de fio aqui, com uma conexão que não estava funcionando muito bem, mas agora eu É, consegui desconectar e conectar é, outra coisa. Mas é, é isso mesmo que você estava falando, Ellen. A gente só percebe a idade quando a gente vai fazer uma coisa que a cabeça vai e o corpo fica. Sabe como eu descobri que eu estava envelhecendo? é, Eu sempre fui muito ansiosa, estressada, apressada, sempre cheia de compromissos. E eu tinha o é. costume de subir escada de 2 em 2 degraus. Um dia eu fui e o corpo não foi. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? A minha cabeça foi, voltou para trás e o corpo estava lá. Que isso? Aí é que eu me dei conta, eu falei, gente, meu corpo não faz mais o que eu quero. Ele não me obedece mais, ele faz só o que ele quer e pronto. Mas, graças a Deus, que ainda faz muita coisa, e isso já é o suficiente para a gente tocar a vida, né? Porque Sim, quando sim. nós éramos pequenos, crianças, também não conseguimos fazer tudo aquilo que a gente queria. O corpo também ainda não estava acostumado com aquilo. Não E estava passou, pronto. Né? não estava pronto, e passou. Né? Então, passamos a fase lá, todas elas, né? Da infância, a da primeira infância tão marcante, a adolescência tão preocupante, a juventude, a maturidade. E agora nós estamos na velhice. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Mas também não gosto de idoso. Acho que a gente tem que ter uma nova nomenclatura, uma palavra nova, para dizer aquele que já está mais avançado na idade. Né? Ou como diz a Silvia, filha do Silvio Santos, né? Ela fala os mais experientes. Olha, excelente, viu? Gostei. Nós estamos naquela fase dos mais experientes. Eu acho Né? interessante porque eu não sei se é na Itália também, mas na Espanha eles falam o maior. O maior é o mais velho. Então eu acho que é melhor a gente ouvir falar o maior do que o mais velho. É verdade. Mas essa opção aí do mais experiente é excelente, né? Mesmo porque é aquilo. Por mais que, lógico, a idade vai trazer, claro, né, alguns efeitos colaterais no nosso corpo físico, mas isso não quer dizer que a gente vá sentar e esperar a morte. Gente, quanto tempo nós temos de
de vida experiente, né? Mais 10 anos, mais 20, mais uma semana, mais 30, a gente não sabe. Né? Então, e do jeito que a tecnologia está avançando, a ciência está avançando, as novas descobertas acontecem a cada minuto. É muito tranquilo. Hoje em dia você vê pessoas que chegam aos 100 anos de idade. Sim. Então, se não, eu estou com 70, assustei quando eu fiz 70, mas quem sabe ainda tenho mais 3 décadas pela frente. Não Ser é? que Pode ser que amanhã já não exista mais, mas pode ser que eu ainda viva 30 anos. Então, Sim. pelo sim, pelo não, o que é que eu vou ficar fazendo? Vou sentar e falar, já fiz o que eu tinha que fazer, vou cruzar meus braços e esperar a morte chegar? Vou, Sem não, chance. mas não vou É, mesmo. Eu vou dar trabalho para a minha vida. claro. Eu vou inventar coisas enquanto eu tiver vida, eu tenho ações para Claro, fazer, eu tenho coisas para aprender, tenho sim. coisas para ensinar e tenho muita coisa para viver. Então, tem tanta gente que, infelizmente, não chega nem aos 20, nem aos 30. Então, por que que a gente, com 60, 70, 80, 90, vai ficar aí curtindo a velhice, né? Ah, eu Claro. já trabalhei, eu já criei meus filhos, muitas já ajudaram a criar até os netos, estou aposentada, então não preciso fazer mais nada. Isso é esperar a morte, gente, porque É, tudo que não é usado definha. Se você não verdade. usa o músculo, ele definha. Se você não Hum, usa a sua mente, ela definha. hum, Então, nós temos que manter uma atividade constante, estudando, aprendendo, inventando, projetando, né? isso Faz mesmo. projetos de curto e médio prazo, não precisa fazer projeto para daqui a 30 anos. Não, mas Hum, faz as minhas próximas férias, o meu próximo curso, o, hum, sei lá, tipo de pessoas novas que eu quero conhecer. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Meu Deus! E quanto verdade. mais a gente faz, mais coisa aparece para fazer. E mais envolvida a gente fica com a vida. Com a vida. Hum, Isso é uma coisa extraordinária. Né? Tem verdade. gente que arruma desculpa para tudo, para manter o seu status quo da forma como está. Ou na tristeza, ou na mágoa, no ressentimento, ou na Hum, vontade de não fazer, ou na preguiça, cada um dê o nome que quiser. Mas é a hora que você para e começa a refletir que, na realidade, é você que cocria, né? Porque a vida traz uma série de desafios e é com eles que nós vamos cocriar a nossa realidade. Então, a realidade é o resultado da forma como nós encaramos as situações que a vida nos traz. uhum, Então, se surge aí um evento, uma situação inesperada, eu não gostei, eu não queria, eu tenho, no mínimo, duas escolhas. Ou eu me revolto com aquilo e vou sofrer todas as consequências, ou eu vou aceitar aquilo e olhar hum, e agir da forma mais proativa que eu puder olhar e agir, da forma claro. melhor que eu puder fazer. E Sim. ainda tem uma terceira opção, se eu não puder fazer nada a respeito, entrego para Deus e aceito. Porque quando a gente aceita, a gente minimiza assim muito, né? Diminui demais aquela tensão, aquela ansiedade, aquela angústia de não poder resolver, de não Sim. poder fazer nada a respeito. Ué, eu não tenho ferramentas, eu não tenho conhecimento, eu não tenho competência para resolver um determinado problema. Eu vou buscar ajuda. Mas se Sim. ninguém pode me ajudar, não encontrei o profissional adequado, a pessoa adequada, não existe, entrega para Deus. Mesmo porque é só Ele mesmo que vai poder fazer alguma coisa. Deus, o universo, a vida, cada um tem uma crença, né? Sim. Sim. Mas é a melhor forma de lidar com aquilo que a gente não sabe como lidar. Né? Nós vamos ter sempre escolhas. E aí a gente pode escolher o que eu vou fazer com isso. Se eu aceito, eu diminuo o meu nível de estresse,
E você sabe que quando nós pensamos qualquer coisa, nós atrelamos um sentimento ou uma emoção àquele pensamento. Isso. Os pensamentos formam imagens, né? No inconsciente. E são essas imagens inconscientes que vão despertar uma emoção, um sentimento. E é muito mais fácil a gente administrar um pensamento do que uma emoção. Então, se eu. E o vice-versa também vale, né? A emoção vai despertar alguns pensamentos, mas é mais fácil lidar com o pensamento do que com a emoção. Então, se eu crio o hábito de cada vez que vem um pensamento ruim, eu deliberadamente eu busco pensar coisas boas ou trazer para minha memória bons momentos, bons sentimentos, eu mudo o meu pensamento. Imediatamente eu mudo a minha emoção. Exato. Imediatamente o meu corpo muda a transmissão de alguns hormônios. E esses hormônios, eles têm os hormônios do prazer, da alegria, e tem os do estresse. Todos são necessários. Mas se a gente começa a pensar com muita frequência, coisa muito ruim, e o cérebro começa a liberar muito hormônio de estresse no corpo, a gente vai acabar doente. Então, até as nossas doenças são consequências do nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Então, isso é muito importante, a gente ter consciência e a gente manter isso vivo na nossa memória. Porque mudar um pensamento não é fácil. É exercício, é treino, dá trabalho. Porque Sim. a gente está acostumado com certas linhas de raciocínio e a tendência é manter aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Uhum. Então, toda vez que a gente quer mudar uma forma de ser, um hábito, nós vamos ter trabalho. Então, é importante que a gente tenha consciência disso também, para ser resiliente, perseverante nas nossas conquistas, né? Naquilo que nós nos propomos conseguir, seja lá o que for. A gente tem que ter a consciência de que nós sempre vamos ter escolhas e que os resultados vão depender estritamente dessas escolhas que a gente fizer. Exatamente. E assim, e é bom a gente ter esses desafios pela frente, né? Que a gente tenha alguns desafios, porque eles tiram a gente dessa zona de conforto, né? Esses desafios tiram a gente dessa mesmice, dessa repetição, né? Dessa coisa mais parada que a gente fica às vezes, né? Que a gente entra nessa linha de raciocínio, muitas vezes, né, de ficar só reclamando, ou de ficar valorizando a doença, por exemplo, né, o mal-estar ou o cansaço. E como é legal a gente ter esses desafios, né? Porque aí a gente vai descobrindo novos limites para a gente também, né? Claro, o corpo ele vai se deteriorando, né? Infelizmente, desde que a gente nasce, né? Basicamente. E a gente vai lidando com isso, a gente vai se desafiando e vai descobrindo, a cada etapa da vida, a gente vai descobrindo outros desafios. Né? Com certeza. Na infância, o desafio é aprender a ler e escrever, aprender a pensar, depois a gente vai aprendendo outras coisas. Na adolescência, a gente vai aprendendo a lidar com os hormônios, né, que invadem a gente de tal forma que a gente fica meio alucinado, né, de alguma forma. Né? Aí a gente vai aprendendo, a cada etapa, né, da vida, a gente vai aprendendo a lidar com esses novos desafios. E a gente tem esses novos desafios a cada etapa. Né? Se não a cada ano, se não a cada mês, mas a gente vai tendo a cada década. A cada década. Né? A gente vai tendo esses desafios, né? E é legal isso, porque eles vão te motivando, né? Pelo menos eu entendo desta forma, né?
eles desafiam e a gente vai se motivando a vencê-los, né? A gente vai tentando aprender novas coisas, como você falou, né? A gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo, vai se descobrindo, né? Porque cada pouco a gente tem uma coisa nova para aprender da gente mesmo. Com certeza. Autoconhecimento é um buraco negro, ele não acaba nunca, é impressionante. Quanto mais a gente se conhece, mais tem para descobrir, né? Verdade, E uma verdade. coisa que a gente vê que é assim meio, vamos dizer, meio comum entre nós, seres humanos, é que à medida que o tempo passa, a tendência é a gente ficar mais impaciente nos processos. A gente tem muita pressa de aprender alguma coisa, muita pressa em se tornar expert em alguma coisa, e a gente não tem mais aquela paciência de uma criança. Presta atenção, olha isso. Um dos primeiros aprendizados que nós temos é andar, não é uma das primeiras coisas? Sim. Até andar tem um processo, né? Você começa engatinhando, depois começa ficando de pé, depois você continua, anda apalpando os móveis, de mãozinha dada lá com a mamãe, com a vovó, sei lá com quem. Então, é um processo. Só que entre começar a engatinhar e conseguir caminhar, quantos tombos o bebê leva? Uhum. Quantos? E aí, caiu, levanta e continua. Às vezes dá aquela choradinha para chamar atenção, né? Mas a mamãe foi lá, soprou, passou, ele levanta e vai de novo. Ele não fica se amargurando porque caiu. Uhum. Ele não fica se lembrando dos tombos. Ele não pensa a respeito daquilo. Ele simplesmente vai e começa de novo. Então, essa perseverança, essa capacidade de resiliência que os bebês e as crianças pequenas têm é uma coisa que nós precisamos lembrar, que Uhum. está disponível em qualquer idade. A gente precisa fazer esse exercício em qualquer período da vida. Quando a gente olha para trás e vê uma coisa que a gente queria muito fazer e não conseguia, quantas e quantas vezes a gente repetiu aquilo? Quantas e quantas? Brincar de bambolê, lembra do bambolê? Sim. Nossa, para deixar aquele bambolê lá na cintura por mais de 2 minutos, quantas vezes a gente tem, não é? Verdade. Assim, é com tudo na vida. Então, tem muita gente que chega numa certa idade, e essa certa idade, às vezes, é 50 anos, não é muita idade, não. Uhum. Não, não consigo mais aprender. Nossa, isso não entra na minha cabeça. Não é que não consegue, é que não tem a paciência necessária para fazer todo o processo, porque esse passo a passo é trabalhoso. Isso dá trabalho para o cérebro. O cérebro vai ter que criar novos caminhos neurais para conseguir desenvolver uma nova habilidade. Dá trabalho mesmo, demora mesmo. Ah, mas a gente perdeu a paciência desde o final da primeira infância. Porque quando já chega naquela fase de 9, 10, 11 anos, já não tem tanta paciência quanto tinha antes. Chegou na adolescência, então, né, parece que não existe mais nem aquela palavra no dicionário. Na É. juventude, idem. E à medida que vai crescendo, parece que aquilo vai ficando cada vez mais difícil da gente lembrar que tudo na vida é um processo, e cada processo demanda um tempo, um treinamento, para Uhum. conseguir ter a experiência necessária para se tornar bom naquilo que está fazendo. Né? Exato. E tem outra coisa também, né, Lourdes, no sentido assim, a gente vive numa época tão agitada, né, no sentido assim, de você tem que ser bom em tudo, né, e rapidamente você tem que dominar um assunto, porque é cobrado isso da gente, né, no trabalho, na vida de um modo geral, né, você tem que ser bom em tudo, você tem que ser expert, você tem que dar conta de todo o recado, né? E isso acaba também
confirmando, vamos dizer assim, essa sensação que você está dizendo, né? Que você está descrevendo, A de você. sensação de incapacidade. Só De que, olha, é incapacidade. uma sensação, não é uma verdade. Exatamente, exatamente. Né? Então, reconhecer também os nossos limites, né? Reconhecer também que vai demorar um pouco, mas a gente aprende. Né? Estar disposta e querer encarar esse desafio de uma forma positiva. Né? E Você não é precisa ser incrível. especialista porque fez uma vez e deu certo. Né? Não, não existe. Se alguém conseguir, me conta como é que é, por favor, me ensina, que eu quero aprender, né? Né? Mas não é. E essa coisa da cobrança, né? Essa coisa ela virou um estereótipo, né? Você tem que ser bom em tudo e muito rapidamente e da forma mais jovial possível, né? Porque Sim. agora o que está na moda é ser jovem. Então, até pouco tempo atrás era criança, né? De uma forma mais velada, de uma forma mais velada. Agora é o jovem, é a juventude. E com isso, infelizmente, o que aconteceu foi que os mais experientes foram chutados para o escanteio. Uhum. Então, mais anteriormente, nós tínhamos no idoso o conselheiro, nós tínhamos aquele que a gente corria, né, para pedir socorro, para pedir ajuda, para pedir colo, para pedir carinho. Nós Uhum. gostávamos do acolhimento que os nossos avós nos davam. Eu lembro que quando eu era criança, a minha avó ia para São Paulo, né? Ela morava em Jundiaí, ia para São Paulo, na nossa casa lá. Quando ela chegava, era aquela gritaria: vovó chegou, era uma festa, né? Hoje, tem muitos idosos que os netos não visitam, que não visita a casa dos filhos, porque está sendo sempre repreendido, sempre tem uma crítica, sempre tem um julgamento. Então, o idoso acaba se retraindo. Os filhos, com os seus filhos, não visitam mais os seus pais. Então, deixam aqueles idosos isolados de escanteio. Existe muito preconceito com o idoso. E existe também o contrário, né? Sim. Aqueles filhos que se aproveitam que os pais já estão aposentados, já têm uma situação mais tranquila, e fazem deles os babás e os fornecedores de educação, os educadores dos seus próprios filhos. Então, a gente Uhum. vê muita avó que passa o dia cuidando dos netos. Lógico, tem época, tem período, a sua filha, o seu filho está precisando, está trabalhando período integral. Tudo bem, tem disposição, tem saúde, vai e faz, mas faz com amor. Não faz por obrigação, porque quando faz por obrigação, a crítica dói mais, o julgamento dói mais, Uhum. a Uhum. insatisfação dói muito mais. Então, é Verdade. mais fácil você ter uma crítica do seu filho por você não aceitar essa situação, do que aceitar angustiado, sem querer, sem ter prazer, e no fim vai servir de escudo para todo o julgamento dele e toda a crítica dele ou dela, da filha, do filho. Né? Sim, sim. Tem filhos que precisam que seus pais ajudem? Claro que sim, mas com moderação, né? Deixa o final de semana livre para os pais passearem um pouco, para os pais aproveitarem o que ainda tem de vida pela frente. Né? Faça Verdade. com amorosidade, faça com gratidão no coração. Né? Porque tudo que você faz com amor e com gratidão é bom. Tudo. Né? Verdade. Cuidar do neto é bom e não cuidar do neto para cuidar de si também é bom, se essa é a sua escolha, se essa é a sua condição. Né? Estudar na terceira idade é excelente, desenvolve novos canais de uma forma muito mais rápida. Né? A pessoa se sente muito mais saudável, competente, capaz, isso alavanca a autoestima, empodera a autoconfiança, isso dá condição. A sogra de um dos meus irmãos está com 92 anos, mora sozinha, é de uma lucidez fantástica. Então, ela mora num prédio onde tem muitos idosos, então é uma coisa assim, tranquila, serena para ela não morar, não tem muito barulho de criança, não tem nada. Ela tem lá, não sei se é
diarista, que vai umas vezes por semana para fazer o serviço pesado, mas do dia a dia ela faz, ela lê jornal diariamente, ela sai tomar um chá lá no clube com as amigas, ela tem atividades, e ela vive muito bem, obrigada. Já eu tenho uma outra amiga com 91 anos que, por necessidades outras, está morando com os filhos, mas ela não está feliz. Então, é uma coisa que vai constrangendo ainda mais a alegria de viver da pessoa. Por quê? Uma pessoa que foi ativa uma vida inteira, uma pessoa que que foi independente, que teve a sua própria vida, de repente se sentir cerceada. Eu conheço gente que fala: eu não permito que a minha mãe faça isso. Como assim? Sua mãe está internada, ela está num grau adiantado de Alzheimer, ela tem algum problema? Não! Então, quem te dá o direito de falar para tua mãe o que ela pode ou não pode fazer? Que inversão de papéis é esse? Sim. Né? Se a pessoa está lúcida, é saudável e é capaz, ela é que decide o que ela vai fazer ou não vai fazer. Se ela vai viajar ou se ela não vai viajar, se ela vai sozinha ou se ela vai acompanhada. Gente, não é porque a pessoa é idosa ou mais experiente, a palavra já fala, mais experiente, que ela precisa ser cerceada na sua liberdade de ser o que ela pretende ser, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, está tendo muitas inversões de valores. E agora, eu sou ativista de uma campanha que chama Stop Idadismo, que fala exatamente sobre esse preconceito contra os idosos. Achar que porque a pessoa é idosa, ela se tornou incompetente e incapaz, ela não consegue mais um emprego. Se ela fala em abrir uma empresa, um negócio autônomo, seja lá o que for, os familiares já vão, né, pôr o dedinho lá e criticar e julgar e dizer que ela não está no momento ou não pode por isso, por aquilo, já vão achar uma série de fatores negativos para desestabilizar a pessoa, para que ela não faça aquilo que na cabeça deles não é para ser feito. Mas se ela tem capacidade, competência, discernimento, ela tem o poder das escolhas. Então, gente, é uma coisa de respeitar cada uma das fases da vida, né? De olhar para cada fase, o que é que esse período da minha vida tem para me ensinar? O que é que eu posso melhorar nesse período da minha vida? Quais são as novas habilidades que eu posso desenvolver agora? A gente vê sempre na mídia, tem aqui e acolá, alguém com 80, 90 anos que entrou na faculdade ou que está se formando na faculdade. Outro dia eu vi um senhor, 97 anos, se formando em Direito. Olha que fantástico, 97 anos na faculdade, né? Então, quando a pessoa escolhe ser saudável, produtiva, e quando eu falo escolhe ser saudável, é lógico que muita coisa não vai depender da gente, mas muita coisa vai. Como eu falei, pensamentos e emoções vão atrelar condições que vão mexer com o metabolismo, que vão mexer com a nossa fisiologia. Então, nós podemos, sim, escolher ter uma melhor qualidade de vida, mais saudável. Nós podemos controlar melhor a nossa alimentação, nós podemos fazer atividade física. Tem idoso que passa o dia na frente da televisão. Não faz mais nada, não tem interesse em fazer mais nada. Então, gente, são as escolhas. É a autorresponsabilidade, é a responsabilidade de cada um com aquilo que quer fazer da sua vida, né? Sair dessa zona de conforto que muitas vezes está atrelada ao vitimismo, coitadinho de mim, que sempre tem lá no inconsciente uma intenção positiva, que é justamente chamar a atenção, né, dos seus entes queridos, mas que, caramba, a gente não precisa disso. É lógico que tem momentos na vida que a gente vai precisar, sim, de ajuda, de socorro, de atendimento, infelizmente, mas até isso é importante. Reconhecer a nossa vulnerabilidade, nossa, traz uma capacidade de se tornar humilde, de se tornar consciente do que a vida é e do que nós fazemos com ela.
Uhum. que é uma coisa Verdade. impressionante. Né? É verdade, é verdade. E dentro disso que você está falando, eu durante muitos anos, né, e sempre que tenho a chance, eu uso. Eu tenho posso chamar de amiga, porque conheço ela há uns 40 anos. Ela, quando chegou pouco antes dos 80, ela foi para uma escola de samba. E ela desfilou na ala das baianas, acho que se não uns 7, 10 anos, por aí, né? E só saiu mesmo porque ela tinha outros planos e queria fazer outras coisas, né? Depois de um tempo que ela ficou lá na escola de samba, que não era só também chegar e desfilar, né? Ela Lógico. participava de outras coisas também, tal. Enfim, mas assim, então eu sempre uso ela como exemplo nesse sentido, justamente para falar disso, né? Ela ficou viúva, aí foi estudar, então foi uma das primeiras pessoas também, assim, nessa faixa mais ou menos aí de 70, 70 e alguma coisa, ela começou a estudar, aí ela fez lá os cursos que ela precisava, que ela queria, foi para a faculdade da terceira idade também, fez lá os cursos que ela queria, foi para a escola de samba, e depois aí foi viajar, que ela queria fazer uma viagem de navio, foi fazer viagem de navio, porque era uma coisa que ela já estava planejando fazia um tempo. Então, assim, uma pessoa que hoje ela está, acho que com uns 90 e qualquer coisa de anos, né? E se mais não faz é por conta disso, né? De família que não deixa sair, que não deixa isso, não deixa aquilo, mas por ela tinha rodinha nos pés, como a gente brinca com ela. Né? Mas, assim, eu acho que tem muito isso, né? Algumas pessoas dizem que a nossa idade está na cabeça, né? No sentido de você ter esses desafios, encarar esses desafios e partir para solucioná-los da melhor maneira possível, né? Pode não ser a perfeição, mas perfeição também não existe, né? Então a gente não precisa se cobrar isso, mas fazer as coisas conforme é possível, né? E que te satisfaça de algum jeito. Eu acho que isso que é importante, né? É a gente buscar. Eu lembro que alguns anos atrás, né, as pessoas questionavam a sexualidade na, com a idade, e depois assim foi um espanto, como algumas senhoras, né, vinham dizendo que se mantinham ativas sexualmente, né, e pessoas, nossa, como? Né? Alguns mais jovens, né, que ainda estavam lá com aquela cabecinha de que assim, chegou nos 40, morreu, né? Morreu, não tem mais nada para fazer, né? Aposenta a sexualidade também, fica esperando a Tudo. morte. Tudo, fica lá assistindo televisão e pronto, né? De preferência, nem muda de canal, né? Porque para quê, né? E Assiste qualquer coisa e pronto. muitas vezes a pessoa está olhando para a televisão e não está nem prestando atenção em nada, né? Está Verdade, perdida lá nos seus devaneios. E é uma coisa verdade. muito interessante, porque você está falando de sexualidade, né, nós fizemos uma live com o pessoal do Stop Dadismo e foram abordados todos os temas, né? Inclusive a sexualidade na terceira idade, né? Uhum. E é uma coisa impressionante, não é porque você não tem o mesmo condicionamento físico que você não vai ter uma vida sexual. Absurdo pensar nisso mesmo, porque existem mil maneiras da gente fazer sexo, né? E todas elas, se a parceria é boa, todas elas são muito gratificantes, né? E é uma coisa interessante, porque se criou um outro estigma, né? Aí também o idoso não pode ter uma vida sexual. Absurdo, a mentalidade assim, mais retrógrada do que não sei o quê. Porque nos antigamente, como se dizia, não era bem assim, não. Tanto que você via, né, senhores lá de 90 anos sendo pai, e aqueles que tinham
15 mulheres, e as mulheres também, gerando seus filhos 15, 20, enquanto não chegasse a menopausa, estava lá gerando filhos, né? E depois disso, só não geravam filhos pelo fator natural do corpo mesmo, mas continuavam tendo a sua vida sexual normal, ativa, né? Claro. Agora, é interessante, eu acho que aí se vincula muito não só os sistemas de crenças, mas também a parte moral, né? A moralidade de cada época também influenciou muita gente a respeito do assunto, né? E os quesitos de cada um. Hoje a gente é normal uma pessoa ir para a cama e fazer sexo com quem bem entenda, né? Tanto homem como mulher, e sem nenhum outro tipo de vínculos. Mas, pessoal, um pouco mais experiente, principalmente a mulher, para o homem não. Porque para o homem é um fato muito mais mecânico do que emocional. Mas para a mulher tem um lado afetivo que também tem um peso. Para todas, não, para algumas. E respeita-se tanto uma quanto outra, porque cada um é o que é, né? Cada um é o que aprendeu a ser. Então, esse é um fator, porque quando você vê casais que vão desgastando o seu relacionamento por um período de tempo, eles não se tratam mais como se tratavam no início do relacionamento. Eles não mantêm mais as mesmas falas carinhosas, os mesmos carinhos, as mesmas gentilezas, e isso vai amornando o relacionamento. Isso vai distanciando as pessoas. Tem Verdade. muito homem que pensa, casou, acabou, não preciso mais trazer uma flor, eu não preciso mais fazer um elogio, eu não preciso mais nada, acabou. Casou, acabou. E é um engano absurdo, e é por isso que muitos dos casamentos acabam degringolando. E é isso que acaba também afastando o casal sexualmente. Vão perdendo interesse, não tem mais um elo. Porque se a mulher não se sente acarinhada, amada, não existe uma afetividade no relacionamento, na hora do sexo ela não tem vontade. Né? Verdade. Tem muita gente que fala o ato sexual da mulher começa 3 horas antes, né? Porque preparo todo. Que muitos homens Verdade. não têm paciência e nem valorizam, né? Muitos não valorizam, porque para o homem, sentir o tesão, está pronto para o ato e acabou. Então, essa é outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Mecanismos de funcionamento do cérebro de cada um. Quais são os seus princípios, seus valores, o que é importante para você, o que não é importante para você, como é que eu me sinto, né? Em relação à minha vida sexual, como é que o meu parceiro se sente, o que é que ele gosta, o que é que eu gosto. Então, é muito importante que haja um diálogo, né? Uma conversa onde cada um tenha a liberdade de expressar aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe é conveniente, e respeitar o que é conveniente para o outro. Mas se não tem diálogo, como é que vai saber ninguém ter bola de cristal? Nós vivemos no achismo, todo mundo acha que sabe o que o outro quer, todo mundo acha que sabe o que o outro pensa. Ninguém pergunta. E quando pergunta, não para ouvir. Verdade. Enquanto o parceiro está falando, ele já está pensando na resposta. Ele está prestando atenção no que ele vai responder e não no que o parceiro está falando. Então, são tantas pequenas coisas que resultam naquilo que se transforma um relacionamento depois de um tempo, que se as pessoas começarem a dar atenção para essas pequenas coisas, elas podem recuperar relacionamentos, elas podem voltar a ter uma vida muito mais harmoniosa, gostosa, leve, feliz, né? Porque tem muita gente que se acostuma e acha que a vida é isso mesmo. É assim mesmo. Sem mesmo nada. É você que está cocriando a sua realidade. Você com o seu parceiro, não é? Então, é uma coisa assim, muito, muito importante da gente ter consciência dessas coisas. E as pessoas que são mais sábias não são aquelas que têm maior nível cultural, não são aquelas mais intelectualizadas, aquelas que têm a sabedoria interior, aquelas que aprenderam com a vida. Elas fazem
Elas têm essas percepções, elas prestam atenção no próprio pensamento, nas suas emoções, no comportamento do outro, na fala do outro, nas entrelinhas daquilo que o outro está deixando passar. E ela usa dessa sabedoria para manter os relacionamentos muito mais harmoniosos, muito mais amistosos, mesmo porque um relacionamento, seja afetivo, conjugal ou parental, se não tiver amizade no primeiro lugar, não vai ter respeito. E se não tiver respeito, não adianta que não vai ter mais nada de uma forma Verdade, saudável, né? verdade, é isso mesmo. Isso é É muito isso. importante. Então, e hoje não é falar, eu não sabia. Não sabe porque não procura, porque informação não falta. Uhum. Informação não falta, gente. Hoje em dia, poucas são as pessoas que não têm internet. Quem não tem internet pode alegar, eu não sabia, não sei, não tenho acesso à informação. Mas quem tem internet, existem não sei quantos, milhões, zilhões de sites com informações, tanto boas quanto ruins, aí vai a gente buscar aquilo que realmente fala mais próximo daquilo que a gente acredita, que é uma Sim, verdade, né? sim. Cursos de montes, treinamentos, tutoriais para tudo que você pode imaginar. Tem desde aqueles que são gratuitos até aqueles que são pagos. Então, hoje, você tem tudo dentro da tua casa se você tem um computador, um celular e tem internet. Então, não tem mais muita desculpa, não. Né? Existem, porque a pandemia, sim, a pandemia trouxe uma série de transtornos, mas, por outro lado, trouxe muita clareza de muita coisa, muita tomada de consciência de muita coisa. Né? Então, agora, nessa liberação aí de uso de máscara, de ambientes e tal, que se pode ter contato com as outras pessoas de uma forma mais normal, aí mudou tudo. Então, você vê novamente as possibilidades de ter atendimentos. E aqui em Sorocaba, nós temos o Clube do Idoso e a Chácara do Idoso. Então, tem muitas atividades que os idosos fazem, fora as danças circulares, que são grupos que se encontram nos parques para fazer as danças. Isso tudo é de graça, isso tudo aberto à população com mais de 50 anos. Nem é acima de 60, não. Acho que é 50 ou 55. Acho que é 55. Então, existem muitas outras cidades que também têm muita coisa. Eu tive o mês passado em Vitória, nossa, nós ficamos impressionados. Inclusive, eu fiz uma live com a Laís Lugão, que é de Vitória. Ela tem 89 anos, vai fazer 90. Ela é professora na Faculdade de Terceira Idade. Ela é professora de um treinamento para memória para idosos. Ela faz stand-up na Olha praia. que legal! Essa mulher é um exemplo de conhecimento, de sabedoria, de atividade, de capacidade de se manter ativa em cada período da vida. É um exemplo a ser seguido. Em Vitória tem muita coisa para idoso, tem muitos grupos, tem muitos encontros. Então, é possível, e isso tem em outras cidades com certeza, e se não tem, o próprio idoso que trate de buscar os seus direitos, que vá à prefeitura, que junte colegas nas suas igrejas, nas associações de bairro, nos grupos que ele frequenta, e vai lá pedir para o prefeito, olha, monte um clube para o idoso, um centro de atividade para idosos, porque o idoso tem direito Sim, como qualquer outro cidadão, então ele também tem que aprender a se impor como cidadão, né? Ele tem direito de continuar votando. Olha aí, gente, você não tem eleições. E fizeram aquela sim. besteirada lá de cancelar automaticamente milhões, né, de títulos de eleitor de quem tinha mais de 70 anos, uma vez que o voto não é obrigatório. Não é obrigatório, não é um dever, mas é um direito que nós temos. Sim. Então, todos aqueles que têm mais de 70 anos, que entrem no TSE para ver como é que está a sua situação de título, porque se estiver cancelado, se bem que agora acho que tem uma portaria aí que diz que mesmo cancelado ele tem direito ao voto, mas que
que faça uma requisição. Eu quero meu título de eleitor porque eu tenho direito de votar, eu sou cidadão. Então, são coisas que nós temos que ter consciência e fazer a nossa parte, porque se não fizermos a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. Verdade. Então, a consciência é uma coisa que independe da idade. Você tem mais do seu. Olha, é na faixa dos 25, 26 anos que o neocórtex está maduro, pronto, e está desenvolvida a capacidade total de discernimento. É só com 26 anos, veja lá. Então, se você tem mais de 26 anos, você tem o dever de zelar por sua consciência, por seus direitos, por seus deveres, por suas escolhas, pelos seus pensamentos, emoções e sentimentos, porque são eles que vão cocriar a realidade onde você vive. É fundamental ter essa consciência. Então, hoje em dia não tem mais desculpa para muita coisa, não. Nós temos é que tomar consciência mesmo e fazer a nossa parte. Não adianta reclamar, só reclamar e não fazer nada. Né? Verdade, verdade. E isso vale para todos os aspectos e para tudo na vida, né? Eu acho. Né? Todas as áreas da vida, com certeza. Né? Para tudo, você ter essa consciência, ter esse autorrespeito, eu acho fundamental isso, né? Para tudo. Se você não tem consciência, você não vai aprofundar o seu autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento, você vai passar uma vida inteira acreditando naquilo que te disseram e não naquilo que é a tua essência. Você vai passar uma vida inteira tentando resolver os seus problemas, os seus enigmas por meio de crenças que foram absorvidas desde a vida intrauterina e durante toda a primeira infância, principalmente. Então, crenças que foram absorvidas não são suas, mas que se tornaram suas porque você, nessa fase, não tem a menor capacidade nem de raciocínio, quanto mais de discernimento, e aceitou como verdadeiras todas elas. E isso é com todos nós. Só que depois de uma certa idade, nós podemos ir tomando consciência, mas será que isso é verdade mesmo? Passaram a vida inteira dizendo que eu não ia dar certo, que eu não podia, que eu não conseguia, que eu era preguiçosa. Mas será que eu sou mesmo? Começa a avaliar com discernimento aquilo que você acredita que é e aquilo que você é realmente. Ah, sempre falaram que eu sou preguiçosa, então eu sou preguiçosa. Mas sou mesmo. Mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ué, mas se eu estou fazendo, se eu estou atuando, se eu tenho atividades, eu não sou preguiçosa. É a crença de alguém que eu absorvi, porque na época eu não tinha capacidade para analisar aquilo que estava sendo dito. Verdade. E dentro disso, eu tenho o exemplo de uma outra amiga que já me contou isso mais de uma vez, inclusive. Então, ela dizia que a vida inteira ela escutou da família, né, que ela era medrosa. E aí, um dia, conversando com um amigo, né, ele e contando que ela fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê, que ela ia, acontecia, não sei o quê. Eu falo, não, mas de onde você tirou a ideia de que você é medrosa? Você é corajosa, olha, você faz isso, você faz aquilo, não sei o quê, Aí ela parou para pensar, falou, mas não é que é mesmo? Né? Porque andava de avião, ia para lá e para cá, não sei o quê, e sempre lembrando assim, mas disseram que eu sou preguiçosa, que eu sou medrosa. Oi? Gente, olha, é um exercício fantástico. Ela tomou consciência na hora que alguém questionou. Então, e se não aparecer ninguém para questionar as suas verdades, né? As suas crenças? Sim. Ai, desculpa. Tem um exercício que é fantástico. Você pega uma folha de papel e faz um traço na vertical, divide em duas colunas. Numa coluna, você vai anotar todas as suas crenças, né? Eu sou isso, eu sou aquilo outro, né? Tudo quanto é crença limitante, né? Tudo aquilo que vai denigrindo a sua autoestima, né? Todos os seus defeitos, né?
Depois, você vai analisar um por um. Então, vamos supor, eu sou medrosa. Tá, eu tenho medo de quê? Vamos supor que eu tenho medo de cobra. Tá, eu tenho medo de cobra. Eu vou escrever lá, tenho medo de cobra. Tá bom. Mas eu tenho medo de barata? Não, de barata eu não tenho. Eu tenho medo de cachorro? Não. Eu adoro meu cachorro? Não tenho. Tenho medo de gato? Não, não tenho medo de gato. Mas então eu não sou medrosa. Eu tenho medo de cobra. Então eu vou trazendo uma nova consciência para aquela minha realidade. Né? Eu sou preguiçosa. Mas eu sou mesmo preguiçosa? Espera aí. Ai, eu não gosto de lavar roupa. Quando eu tenho que lavar roupa, eu fico procrastinando. Ai, que vontade de ver a roupa se lavar sozinha, né? Tá, não gosto de lavar roupa. Eu sou preguiçosa para lavar roupa. Tá bom. Mas, e para limpar a casa? Não, para limpar a casa tudo bem, tranquilo, eu limpo numa boa. Tá. E para ir na feira? Ah, eu vou bem. E para fazer tal coisa? E para fazer tal coisa? E para fazer tal coisa? Assim, eu vou analisando. Não, mas espera lá, eu faço isso, aquilo, aquilo, aquilo. Eu só não gosto e fico preguiçosa na hora de lavar roupa. Mas então eu não sou preguiçosa. Eu só sou preguiçosa para lavar roupa porque eu não gosto. É um direito que eu tenho de não gostar de lavar roupa. Faço porque preciso. Né? Então, já que eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu faço. Mas não é o que eu gosto. Então, isso é que nesse sentido eu sou preguiçosa, mas eu não sou uma pessoa preguiçosa. E assim você vai com cada um desses itens e você vai descobrir quanto você é melhor do que você imagina. Uhum. Você vai descobrir muitas qualidades, muitas habilidades, muitas aptidões que nunca ninguém te revelou, mas que você vai descobrir e que você vai se conscientizar e tomar posse delas. Assim como você absorveu aquelas crenças que, né, passaram para você, você percebeu como verdadeiras, você vai com esse trabalho, com esse exercício, descobrir quantas habilidades que nunca ninguém te elogiou por tê-las. Quantas coisas você é muito bom em fazer e que, no entanto, nem você mesmo valorizava. Ah, isso é besteira, isso qualquer um faz não. Assim como não é qualquer um que gosta de lavar roupa, não é qualquer um que gosta de ir à feira, de ir ao mercado, de limpar a casa. Eu, por exemplo, eu faço todas essas coisas porque eu preciso. Mas... Somos duas, eu também. Gostar, eu também não gosto, mas. Não, mas eu conheço gente que adora limpar uma casa, fazer Sim, faxina, limpar, esfregar. Eu não gosto, eu faço porque preciso. Vai sim, fazer o quê? Né? Não, não é só de rosas que a gente vive, tem os espinhos lá nos caules, né? sim. Então, mas eu tenho muita coisa que eu gosto de fazer, sou muito boa para fazer e reconheço o meu valor. Eu gosto muito de estudar, de pesquisar, de escrever, de tanta coisa, né? Então, o fato de eu ter consciência que eu não gosto de determinadas coisas não rebaixa a minha autoestima, não tira o meu valor, não me desvaloriza como ser humano. Uhum, Simplesmente não gosto, porque gosto de outras coisas. É um sim. direito que eu tenho, Uhum, né? É um direito que eu tenho. sim. Então, quando... E não gostar também não faz de você uma preguiçosa, por exemplo, né? Não, Não te desmerece só pelo fato de você não gostar. Né? É a mesma forma que, assim, por exemplo, eu não gosto de maracujá. Né? Não gosto nem do cheiro, nada que tenha maracujá, não vai. Mas isso não significa que eu não gosto de outras coisas. sim, lógico. Né? Não vou me Você não pode, desvalorizar. Tá? porque você não gosta de maracujá, você não pode ser taxada como uma pessoa que não gosta de frutas. Sim, Não, não gosto de maracujá, mas eu gosto de laranja, de banana, de maçã, de kiwi, não é? exato. Então, nós temos que ter essa consciência. Conscientizar é fundamental para tudo na vida, porque tudo aquilo que a gente não tem consciência, a nossa mente elabora como sendo a única possibilidade. E não é uma verdade, é uma ilusão. É uma ilusão.
né? Então, tudo que a gente pode pensar a respeito, conversar a respeito, discutir a respeito, vai nos fazer pessoas melhores, porque vai fazer com que a gente reflita, olhe para dentro da gente e descubra um manancial fantástico, que a gente tem muitas vezes hibernando, adormecido, porque nunca foi despertado, nunca foi conscientizado, né? Ele está lá. E tudo aquilo que a gente não sabe que tem, é como se não existisse para a gente. Verdade. Ele está lá, ele está fazendo o seu efeito, mas a gente não está tomando consciência, então aquilo não tem valor, e aquilo está passando como se fosse sem propósito. Não dá para trabalhar, não dá para administrar aquilo, né? É a mesma coisa das crenças. Se eu não tomo consciência de uma crença limitante que eu tenho, como é que eu vou administrar essa crença? Não vou, eu não tenho consciência. Então, a consciência é a condição sine qua non para a gente poder mudar o status da gente, a nossa realidade, a nossa forma de viver, de encarar a vida, não é? Isso mesmo. E eu acho que essa consciência ela vem a partir do autorrespeito, né? De você se respeitar, respeitar os seus limites, respeitar as suas escolhas, respeitar os seus gostos, né? Sim. Porque isso acaba sendo importante para a sua integridade também, né? Com Sua certeza. integridade como pessoa, né? Com certeza. Mas você vê, para você ter autorresponsabilidade, você tem que ter autoconhecimento, primeiro. Porque Sem se você dúvida. não tem autoconhecimento, como é que você vai se responsabilizar por quem você é? Por isso que Exatamente. tem tanta gente que passa a vida inteira de uma forma totalmente irresponsável com a própria vida. Uhum, uhum. Porque não se conhece, não se conhece, não se respeita. Não se respeita, não se estima, não tem amor próprio. Não se estima, não tem autoconfiança, não se sente seguro para fazer nada. E um dos piores inimigos que nós podemos alimentar na nossa vida é o medo. Porque o medo bloqueia, cerceia, te prende, te aprisiona. Não deixa você tomar as atitudes que tem que tomar na vida. E uma pessoa que não tem autoconsciência, porque não tem todos esses outros autos na frente, ela se deixa levar pelo medo. Verdade. Né? Verdade. Lourdes, fala um pouquinho do stop dadismo. Então, o Stop Dadismo está fazendo um ano agora, fez um ano, acho que dia 30, ou dia 28, ou dia 30 de abril. É um movimento que agora está aqui no Brasil também, né? Começou, acho que na Espanha, foi para Portugal. O José Carreira é o CEO do movimento lá em Portugal. Ele começou a difundir muito esse movimento, que é um movimento contra o preconceito contra a idade, né? Contra o idadismo, o ageísmo. E é um movimento muito legal, porque tem muita gente participando cada vez mais e levando o quê? Conscientização para todos os públicos. E fazemos isso gravando vídeos, escrevendo textos, fazendo lives. E assim, é um trabalho de grão em grão, né? É um trabalho que vai se disseminando, cada um vai passando para os outros, mas que está tomando corpo, está tomando força, principalmente na Europa, aqui no Brasil agora. Não é só no Brasil, não, na América Latina. Está crescendo também, porque as pessoas estão se dando conta de que é um preconceito que está trazendo um prejuízo extraordinário para as pessoas mais experientes. Porque é por causa desse preconceito que muita gente já não consegue mais emprego. Uhum. Antigamente você não conseguia emprego porque era muito jovem, ainda é assim, né? Dependendo da idade. Ah, você não tem experiência. E depois, quando você tem experiência, você não consegue emprego porque você tem muita idade. Preconceito puro, né? Sim. Muitos preconceitos por causa da ignorância do que é ser um idoso, uma pessoa mais experiente. Gente. Eu prefiro essa expressão, né? Então, o Stop
estopidadismo fala sobre a sexualidade, sobre a capacidade de aprendizado, a capacidade de trabalho, o conhecimento e a sabedoria, que são muito mais, lógico, mais desenvolvidos quando somos mais experientes, porque nós já temos toda uma bagagem anterior que nos proporciona essa capacidade de discernir com muito mais facilidade, muito mais facilidade. Eu li um texto de um pesquisador, de um cientista, que eles estão chegando à conclusão que depois dos 60 anos, as pessoas trabalham com os dois hemisférios cerebrais com mais, existe mais flexibilidade entre eles, existe uma troca maior de informação entre eles. Então, você acaba usando o seu conhecimento, as informações e tal, de uma parte racional, junto com a sua intuição, a sua percepção. Então, você tem qualidades, quando você é mais experiente, que lá atrás você não tinha. E isso nunca foi valorizado. Então, o preconceito contra todas as capacidades do idoso, os valores, o que é que o idoso contribui para a sociedade? Muitos, mas muitos idosos são arrimo de família. Sim. Muitos idosos movimentam a economia do país, porque aqueles que não têm os filhos dependendo ainda, né, da sua situação financeira, eles estão investindo em cursos, eles estão empreendendo, eles estão abrindo empresas, eles estão viajando, isso tudo movimenta a economia. Então, a pessoa da terceira idade, ela merece não só que se acabe com preconceito contra ela, como ela seja realmente vista como um cidadão, como uma cidadã importante para o seu país, para o seu, né, para o seu local, para a sua região, porque ela tem muito para contribuir. Na menor das hipóteses, porque é interessante, né? Você vê que esse preconceito existe em tudo. Nas assistências médicas, então, é uma coisa absurda, né? Quanto mais idoso, mais você paga. Por quê? Porque é na terceira idade que você vai usar mais o plano de saúde. Tá. Mas e os 50 anos anteriores que você pagou e não usou? Pois é. Não conta? Pois é. Para eles, não, né? Não é levado em consideração? Então, é um absurdo essa discrepância que se tem, por exemplo, em planos de saúde. Não é? Sim, É uma sim. coisa assim, e tudo isso é uma questão de conscientização e de assumir a responsabilidade para levar mensagens, para abrir a mente e os corações das pessoas para olhar para o idoso com uma nova visão, com um novo olhar. É fundamental. Porque o idoso, enquanto tem vida, temos tudo para viver. Nós temos para aprender, nós temos para ensinar, nós temos para curtir, para aproveitar, nós temos para amar, nós temos para ter uma atividade física, mental, intelectual, espiritual ativa. A atividade mesmo, no sentido da palavra. Nós nos mantemos ativos na medida em que nós escolhemos permanecer ativos. Então, quem é um idoso consciente, já já ele vai entrar para essa campanha maravilhosa que é o estopidadismo. Esse programa maravilhoso que é o estopidadismo, porque ele vai trazendo conscientização, não só para o próprio idoso, para reconhecer os seus valores, como para todas as outras gerações, para reconhecerem e respeitarem os direitos dos idosos. Então, é um movimento maravilhoso que, graças a Deus, está se expandindo a cada dia. Que bom, que bom, que bom. E é Precisamos... fácil de achar, é só colocar estopidadismo na internet que aparece? Se você colocar no Instagram, tem perfil do estopidadismo no Instagram, tem no Facebook, você entra em contato, fala, eu estou interessado em conhecer melhor o programa, quero, né, participar e tal. O grupo da MADES, o grupo no Facebook, Envelhecer com Estilo, é um grupo que
está sempre divulgando Stop Dadismo também, com muito material interessante, com textos, com posts, com vídeos, muita coisa interessante. Então, também podem entrar lá e pedir para participar do grupo Envelhecer com Estilo, no Facebook. Talvez demore um pouquinho para ser aceito, porque é um grupo que está com 300 e tantos mil seguidores e tem sempre 50 mil querendo entrar. Então, demora um pouquinho, mas entra, né? E é um grupo bem interessante, porque muitas das seguidoras, como é Envelhecer com Estilo, são todos mais experientes. Então, são muitas as seguidoras que participam do Stop Dadismo e estão sempre lá colocando material interessante a respeito do tema. Mas tem a página deles no Facebook, tem no Instagram, não é difícil de entrar em contato, tá bom? Nossa, muito legal. É bom a gente saber disso, né? Porque a gente está envelhecendo, né? E eu conheço muitas pessoas com mais de 60 anos, por exemplo, e independente disso, né? Eu acho que assim tem esse preconceito que você fala em relação a trabalho, em relação às vezes até crédito, né? No sentido assim de acreditar nas coisas que a gente está dizendo, porque a gente já tem alguma experiência de conviver mesmo com as pessoas, de conhecer, de já ter né? Quantos tombos a gente já não levou na vida, não é mesmo? Alguma coisa a gente tem que ter aprendido com esses tombos todos, né? Se a gente for contar, então, desse que deixou de gatinhar para caminhar, então já Né? é uma infinidade, é um número infinito. Então, né? E é tão legal, né, poder compartilhar esse conhecimento, né? Essa experiência toda que a gente tem acumulado de vida, né, com os mais jovens, né? E é isso mesmo, né? Como isso não é valorizado, como isso é largado para lá, né? Tem um estereótipo, eu acho, muito grande. Assim, eu acho que é um estereótipo. Eu não quero me alongar muito, né? Mas assim, tem quando eu era jovem, né? Assim, então as pessoas chegavam lá com seus 40, 45, 50, já era considerado idoso, já tinha acabado, né? Já tinha acabado a vida deles. Com o tempo, quando eu cheguei, né, nos 40, nos 50, eu falava, mas gente, mas eu ainda estou cheia de vida, ainda estou cheia de energia, ainda dá para fazer um monte de coisa. Tudo bem que de vez em quando eu me sinto cansada e tal, mas me senti cansada com 7 anos, me senti cansada com 20, me senti cansada com 30, então tá normal, né? Eu estou no meu normal. Mas assim, mudou muito a imagem, né, nesse sentido. Né? Assim, a vida não acaba mais aos 40, não acaba mais aos 50, né? E graças a Deus e à ciência, né, por que não dizer isso, hoje a vida acaba lá com seus 100, 120, né? Ainda essa semana eu escutei que alguém tinha falecido com 119 anos ou alguma coisa parecida. Então, assim, é possível, né? E é possível a partir daquilo que a gente acredita, como você diz, né? Da nossa cocriação, né? Daquilo que a gente vai imaginando, se desafiando e vai fazendo e vai vivendo, né? Na realidade, é uma coisa bem isso, né? Essa coisa da gente ter consciência da cocriação é extraordinária. Aí eu te cortei, desculpa. Termina o que você vai falar, depois eu falo rapidinho o que eu ia falar. Pode falar, pode falar. As pessoas têm por hábito dizer, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo, sempre a culpa, a responsabilidade está fora da gente. Uhum. Então, outro dia eu li uma história bem rapidinha, assim, um empresário muito, muito rico, mas um empresário assim que tinha um status muito forte na sua região, na sua cidade, ele era muito respeitado, né? E ele era convidado para dar muitas palestras, sempre de empreendedorismo. E numa das palestras ele abriu para perguntas
E uma pessoa perguntou para ele: como foi que o senhor chegou até aqui com essa fortuna extraordinária e ainda por cima se doando e dando palestras, fazendo coisas que o senhor não precisaria fazer? Aí ele falou: olha, o meu pai era alcoólatra e a minha mãe era empregada doméstica e ela se sacrificava demais para cuidar da gente. A vida era um verdadeiro inferno. Nós começamos a trabalhar ainda crianças, né? Eu e meu irmão. E quando meu pai chegava em casa, ele batia na gente, batia na minha mãe. Era uma vida muito, muito, muito difícil. E a gente aguentou isso até os 18 anos. Quando fizemos 18 anos, eu e meu irmão saímos de casa, eram irmãos gêmeos. Só que eu fui para um lado e ele foi para o outro. Perdi contato com meu irmão, porque nós éramos muito pobres e a gente não tinha condição de se comunicar com facilidade nem nada. Mas eu tenho certeza que meu irmão deve estar tão bem quanto eu. Um dia ainda, quem sabe eu consiga encontrá-lo. E o irmão dele era alcoólatra, morador de rua, usava crack, vivia sendo convidado, né, para passar as noites naqueles lugares que as prefeituras mantêm. Albergue, tipo albergue. Albergue, né? E voltava para a rua e voltava a usar crack. E várias vezes os psicólogos tentaram dissuadi-lo daquela vida e não conseguiam nada com ele. Aí um dia uma psicóloga chegou mais assim, né, mais atirada, querendo dar uma pressionada nele, e falou: meu filho, mas por que é que você não sai dessa vida? O que é que te impede? O que é que te amarra nessa condição que você vive? Aí ele falou: sabe o que acontece? O meu pai era alcoólatra e a minha mãe era empregada doméstica. E eu e meu irmão começamos a trabalhar desde pequenos para ajudar minha mãe, porque ela ganhava muito pouco. E o meu pai batia muito na gente. A gente sofreu demais, a infância foi terrível. Então, eu tive uma infância terrível, a minha vida foi um inferno, eu não aguentava mais aquela vida. Com 18 anos, eu e meu irmão saímos de casa. Eu perdi o contato com meu irmão, mas com certeza ele está aí também pela vida, se arruinando no crack e na bebida. Então, a gente vê que, na realidade, não é o que a vida traz para a gente que faz a nossa realidade. É o que a gente faz com aquilo que a vida traz que vai fazer a nossa realidade. Por isso, nós somos todos co-criadores da nossa realidade. E a gente tem que ter cada vez mais consciência disso. Não é o que a vida me traz. O que a vida me traz pode ser bom ou pode ser ruim. O que eu vou fazer com isso é que vai fazer a diferença. Verdade, verdade, verdade. Então, Deixa eu só compartilhar um depoimento aqui da Márcia, que eu fiquei chocada a hora que eu li. Aí ela diz assim: eu me assustei quando fui ter minha terceira filha, eu tinha 39 anos, e na minha ficha estava escrito bem grande em vermelho: idosa. Choquei! Choquei! você vê que interessante, né? A minha sogra, já falecida há muito tempo, ela teve o meu marido, que era o meu ex-marido, né? Que era o filho mais velho, o primeiro filho, ela teve com 40 anos, e o meu cunhado com 42. Mas isso foi em 1945. 77 anos atrás. Então, naquela época, uma mulher de 40 anos dar à luz pela primeira vez era algo preocupante. Mas ela não só teve o primeiro, como teve o segundo também. E tudo bem, correu tudo bem. Cresceram e foram curtir as suas vidas. Hoje, uma mulher de 39 anos dá à luz e ser encarada como idosa, nem idosa para o parto não é ainda, né? Você acha? Não, é chocante essa informação. Não, fiquei passada aqui com essa Mas é informação. para ficar passada mesmo, né? Não Não é? tem cabimento. Porque assim,
no início dos anos 60, no final dos anos 60 ainda, você ouvia esse tipo de coisa, né? Sim. Que a mulher não podia ter Que filho era muito perto. perigoso, né? Porque Isso, os tinha, órgãos muito tinha maduros. problemas e tal, não sei o quê. Mas hoje em dia, né? Aliás, já de uns 10, 15 anos para cá, ou mais até, as mulheres começaram a ter filho mais tarde, justamente porque querem investir na carreira profissional, querem curtir um pouco a vida, etc., né? Então não querem mais ter filho tão cedo, né? Então muitas acabam fazendo tratamento ou alguma outra coisa e acabam tendo filhos normais, sem grandes problemas, já com 40, 40 e poucos anos, né? A gente tem notícia de algumas atrizes, né? De alguns artistas que acabam tendo filho mais velho justamente por conta disso, né? Que ficou Sim. curtindo precisou viver, enfim, né? Mas assim, pessoas comuns, né? Sendo tratada como idosa aos 39, geralmente. Nossa, eu choquei agora. Choquei total, assim que perdi até a linha de raciocínio no que eu estava falando. Daí vamos combater esse preconceito contra o idoso, gente. A idade, em cada fase da vida, tem o seu aprendizado, tem a sua natureza própria, né? Sim. Então, o momento da maior experiência é só mais uma fase. E Mas como é a isso última, é cultural também, né? Isso é cultural, e como cultural. é a última, que a gente não sabe quanto vai durar, mas é a última, com certeza, porque ninguém vai regredir, Uhum. vamos fazer dela a melhor de todas. Não é? Verdade, não é? Não é? Vamos curtir essa vida, vamos passear, viajar, estudar, aprender, ajudar, crescer, trabalhar, amar, fazer tudo que nós temos direito, porque nós temos vida. E o nosso grande mestre falou: Eu vim para que tenhais vida, mas tenhais vida em abundância. Ou seja, com saúde, com amor, com alegria de viver e com muita gratidão no coração. É Né? isso aí. É isso aí. Amei, 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 como sempre. Gratidão! Adorei, traz uns assuntos muito legais, muito pertinentes, né? Sempre e assim extremamente atual, né? Eu acho que é um tema muito atual que a gente precisa realmente pensar sobre isso, para a gente se valorizar, né? Para a gente se conhecer, para a gente se valorizar e para a gente se respeitar, Com né? certeza. E eu acho que eu tô com você, eu acho que a gente tem muito que aprender ainda na vida, eu acho que a gente tem muitos desafios ainda para enfrentar e crescer mais ainda, buscar coisas, né? E eu acho que está tudo aqui mesmo, é a gente que tem Com que certeza. buscar e se desafiar. O corpo não acompanha, a gente vai mais devagar, mas vamos em frente. É isso aí, querida. Beijo grande, adorei, adorei. Vamos que vamos. Obrigada. Gratidão do meu coração pelo convite. Amei participar dessa live com você. E Bom, com certeza nos vemos numa próxima, porque assunto nunca falta, não é? com certeza, com certeza. Gratidão, querida. Até a próxima. Gratidão, até a Boa próxima. noite aí para os seus espectadores. Isso. E só para avisar no pessoal, amanhã a gente vai ter outra live. A gente vai falar amanhã de psicologia transpessoal, que eu acho que é um assunto bem legal também, né? Vamos falar das relações, né? Hoje a gente falou do pessoal, amanhã a gente fala das relações. Até amanhã, pessoal. Uma boa noite para todos. Tchau, Gratidão tchau. por ter ficado aqui com a gente até agora.